Cumprimento a todos, o meu nome é Gustavo de Siqueira, sou psicólogo e o tema do meu trabalho de conclusão de curso foi Saúde Mental em Tempos de Covid-19, a vulnerabilidade psicológica do negro na pandemia. Bem, para falar de vulnerabilidade psicológica, tudo começa desde o descobrimento do Brasil, quando os portugueses começaram a escravizar os africanos, a trazerem eles para a nova terra para trabalho escravo, né, para trabalho forçado. E ali, desde ali, eles tiveram suas crenças, sua cultura, né, seus modos, todos desfeitos a partir de quando os portugueses impunham neles de tomarem outras crenças, outras formas de vivência e além da privação de liberdade. Então, tudo começou quando a liberdade deles foram, né, interrompidas, quando os novos modelos de vida, né, não eram aqueles que condiziam com eles. Então, o psicológico do negro já vem aí abatido por isso. E dentro disso, é, autores como Soares apontam um sofrimento ali decorrente, né, do trabalho forçado, da exaustão, da tortura que eles sofriam, da violência, que era o banzo, né, que era um sofrimento ali, basicamente a saudade da terra, saudade da mãe África. E isso, segundo Tavares, ocasionava em suicídios e mortes forçadas, mortes coletivas, porque é uma forma de resistência deles. Os que não resistiam na força, resistiam por meio da morte. Foi a forma que eles encontraram ali, né, de saírem daquela condição de escravizados para serem libertos, mas infelizmente na morte, né? E a partir daí, depois da abolição da escravatura, não tiveram condições necessárias para continuar vivendo no Brasil, já que o governo, né, as autoridades não fizeram nada para repararem as condições de vida deles, dos negros, dos ex-escravos. E a partir daí eles eram marginalizados na sociedade, né? E apesar dos negros serem, né, 56%, mais de 56% da população brasileira, segundo dados do IBGE de 2010, eles continuam na minoria, né? Continuam marginalizados, continuam sem seus direitos, com uma vida precária. E tais questões sociais, tais condições socioeconômicas foram refletir mais e muito mais e mais abertamente durante a pandemia de Covid, né? Em 2020, o Brasil foi surpreendido por uma pandemia de coronavírus. Começou lá na China, mas que veio para o Brasil, infelizmente. E foi considerada por alguns autores como Chagas uma doença que veio de uma questão social, né? Veio de aplicação social dos ricos para os mais pobres. As pessoas que viajavam para fora trouxeram a doença para cá e foram se espalhando. Muita gente não tinha como cumprir a quarentena que foi imposta pelos órgãos de saúde. Então, muita gente não tinha condição de ficar em casa, de ter ali uma higiene adequada para o momento, ou até mesmo não tinha uma escolha entre ficar em casa ou trabalhar, porque, né, a segunda opção era mais conivente, porque muita gente não tinha condições de resguardar uma quarentena, né, cumprir uma quarentena ali. Autores como Silva e Silva, eles afirmam ali, reiteram que o Covid-19 não trouxe essas desigualdades sociais, mas sim só acentuaram mais ainda. Quando os hospitais tiveram lotação, superlotação, e não tinham como mais abrigar tanta gente, atender tanta gente, foram os negros os que mais utilizam o SUS, que mais dependem do SUS, os mais prejudicados, quando não tinham um atendimento adequado e precisavam ali, né, ou quando não chegavam até o hospital, porque às vezes morriam em casa por falta de cuidado, né? Então, o racismo estrutural ele colaborou muito para que os negros fossem os mais prejudicados durante a pandemia. É, autores como Hent e Mary, né, eles
deixam claro que houve traumas psicológicos, uma ansiedade, depressão, né? Porque eles se sentiam ali, né, excluídos da sociedade que se cuidava do coronavírus e eles não tinham condições de se cuidarem, né, de ficarem em casa como era imposto. Então, muitas das vezes eles viam seus familiares, principalmente na favela, né, nas periferias, viam seus familiares morrendo sem poderem fazer nada e terem que continuar ali trabalhando, né, por mais que fosse subempregos, mas era uma forma de subsistência. Eles tinham que continuar trabalhando para trazer sustento para casa, para continuar vivendo. E isso nem não tinham direito a sentir o luto, né, a sentir a perda do outro. E muito mais que isso, viam na sociedade que eles continuavam excluídos, ainda continuavam excluídos e muito mais, né? Que viam que não eram dignos de ajuda do outro, o outro não colaborava com a sua necessidade de cuidado, né? Então eles viam basicamente isso. O governo que estava aí não colaborou com a pandemia, né? Houve demora no auxílio emergencial, houve demora na vacina, então ela veio tarde demais. Muita gente teve que continuar saindo, continuar tentando sobreviver para não passar fome, né? As questões de saneamento básico, de acesso a trabalho, a condições, né, ali sociais, contribuíram bastante para que a doença fosse disseminada e fosse mais grave. Houve muita questão de violência doméstica durante a pandemia, principalmente por mulheres negras, né, que muitas vezes ficavam em casa, tinham que cuidar dos filhos, eram obrigadas a cuidar dos filhos, enquanto esses não podiam ir para a escola, o que era outra violência contra eles, porque era a oportunidade deles poderem comer. Às vezes as crianças iam na escola só para comer, e isso ficou um lugar vago, então era, trazia desesperança, trazia medo, angústia, e foi um momento difícil para a população negra por conta disso. Há um estudo a se fazer melhor, né? Há um cuidado aí com a população negra pós-pandemia, porque querendo ou não foram os mais foram afetados, os que mais morreram durante o fato ocorrido.